Olá, pessoal, boa noite. Doutora Paula já entrou aqui. Pessoal, vamos entrando. Pessoal que já entrou, vou pedir um favor. Manda por esse aviãozinho aqui para os seus amigos, para todos os seus amigos, porque essa live vai ser de interesse público mesmo, muito importante. É um assunto muito interessante, um assunto polêmico ainda e que eu acho que vale a pena todo mundo assistir. Doutora Paula, vou te adicionar aqui. Doutora Paula está entrando. Olá, doutora. De uma falha técnica. Olá, Ah, tudo deixa eu só bem? arrumar aqui. Tudo bem? E você? Tudo bem. Essas falhas técnicas acontecem com frequência. Ainda bem que foi logo no comecinho, a gente já resolveu e Ah, pronto. que bom. Que bom Boa estar aqui com noite. você, doutora. Boa noite, pessoal. Com muito prazer, imenso prazer estar aqui com vocês e principalmente com a doutora Paula Pilege, uma honra. Mais uma live sobre a Mais uma cannabis, né, live. doutora? No começo da pandemia e no, e Nossa. no, e no final, né, Vanessa? E no final, exatamente. Vamos falar desse assunto que ainda é polêmico, né, doutora? Ainda tem Bastante. bastante. Sim, sim. Temos um caminho muito longo ainda a seguir, né? Mas é mais por conta do preconceito, né, Vanessa? Mas a gente está conseguindo Exatamente. quebrar barreiras. Você está me ouvindo bem? O áudio está bem? Tá tudo Tô te certo? ouvindo bem, tudo certo. É mais por conta do preconceito mesmo, mas a gente, com ciência, com pesquisa, com relatos clínicos, a gente consegue, né? Ah, com Pouco a certeza, pouco ir melhorando isso. com certeza. Bom, vou apresentar a doutora Paula Pilege Vinha. Ela é nutróloga, médica integrativa também. Ela é PhD em clínica médica pela USP. Ela é também consultora e especialista em medicina endocannabinoide, coordenadora científica também da SICMED, né, doutora? Que é a primeira conferência internacional da cannabis medicinal. Que vai acontecer em São Paulo, de forma presencial, em agosto, de Em 11 a agosto. 13, para todos os profissionais da saúde. Esse evento vai ser voltado para educação do profissional da saúde. É esse que é o nosso objetivo. Ai, Educação que e bacana. esclarecimento. Então, todos os profissionais de saúde que se interessarem estão convidados. E no dia Uhum. 11 de agosto vai ser um dia exclusivo para ensinar a prescrever. Então, mesmo que você não possa, que o profissional de saúde não possa prescrever, ele tem que saber das indicações, Sim. ele tem que saber acompanhar. Então, o curso é aberto a todo mundo. Vai Ai, ser um que prazer. bacana, doutora. E assim, de extrema importância, porque a gente vai falar um pouquinho da atual legislação, né, da regulamentação, mas apesar de estar um pouquinho mais regulamentada hoje aqui no Brasil, muitos médicos ainda têm muitas dúvidas, têm muito receio, né, por não conhecer tão bem a terapia canabinoide. E eu vejo um pouquinho de resistência, apesar do paciente muitas vezes pedir, o paciente muitas vezes está muito bem informado, ele chega no consultório pedindo para aquele médico, para que ele prescreva um canabidiol, né? E muitos médicos ainda têm muita resistência, têm muito medo, né, doutora? É, na verdade, Vanessa, eu até vou fazer um adendo, né? Esse termo de medicina canabinoide ou especialista em medicina canabinoide, a gente ainda não pode utilizar, né, Aham. teoricamente. Sim, Essa especialidade ainda não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, né? Então é uma briga que a gente tem, apesar de estar sendo lançado um tratado esse ano, apesar ai, da, que bacana. apesar da endocannabinologia já ser reconhecida em várias universidades do mundo e todos os profissionais da saúde têm que ter isso no currículo, porque a Sim, gente tem esse sistema endocannabinoide, não tem como você se formar e ser um profissional da saúde sem saber que isso existe. Então, apesar de tudo isso, esse termo ainda não é reconhecido e essa especialidade médica ainda não é reconhecida. Então, eu prefiro dizer que eu sou uma estudiosa em cannabis medicinal, que eu sim. estudo desde 2016, né? 2018 eu comecei, 2017, 2018 eu comecei a prescrever e tenho estudado bastante sobre isso. É um tema muito complexo, então não, a gente tem que tomar todos os cuidados para prescrever, mas é uma terapia segura
e a gente tem todo o respaldo científico para poder prescrever, apesar de ainda ter essa divergência aí com o Conselho de Medicina. Sim, com certeza, doutora. Apesar, né, a gente ainda tem muita burocracia para esse acesso, né, dos pacientes para esses medicamentos à base de cannabis. Mas já foi bem pior, né, doutora? Já foi bem pior, mas a gente vale lembrar, Vanessa, que a cannabis medicinal, e o termo é cannabis medicinal, então não tem como, né, o conselho não reconhecer, porque ela é medicinal. Sim, Então, a cannabis medicinal já é reconhecida no Brasil desde 2014. sim. Então, com todas as restrições que a gente tinha no começo, a gente teve grandes avanços, né, ao longo dos anos. Hoje está bem Uhum, mais fácil de prescrever, está bem mais fácil de obter a medicação e sim. é uma terapêutica que veio para ficar. Tem um neurocientista, que é o Siddhartha, né, Ribeiro, ele fala que a cannabis medicinal veio para o século XXI da mesma forma que os antibióticos vieram para o século XX. Mais ou menos essa Ah, comparação. sim, com certeza. E nesse último ano, né, nós tivemos um grande avanço aqui na entrada de vários produtos, né, tanto prontos e com a entrada também desse produto na farmácia de manipulação, que hoje já é Uma realidade. é uma realidade que a gente nem esperava, apesar de ser através de liminar, né, judicial, foi um avanço, assim, foi uma vitória para muitas farmácias aqui do Brasil. Você lembra quando eu te encontrei, uns 3 anos atrás, eu acho, no comecinho da pandemia, num congresso, eu falei para você, falei, Vanessa, isso vai acontecer, se prepara, Sim, porque isso vai acontecer. Então, que bom que vocês conseguiram. uhum, Mesmo com liminar, não tem problema, a sim. gente vai lutando. Sim, com certeza. Eu acredito que nos próximos meses, aí, nos próximos anos, a gente consiga outros tipos de óleos, né? Porque hoje a gente conseguiu um tipo, ele é apenas o canabidiol, né? Não é full spectrum. Aí depois eu vou pedir para a doutora até explicar um pouquinho disso, que Tá tem muita bom. gente nova aqui. E então conta pra gente, doutora, como que está a regulamentação atualmente no Deixa eu Brasil? pegar um copo d'água. A Claro. regulamentação é a seguinte, olha, a gente tem a cannabis medicinal reconhecida desde 2014. A gente tem 3 formas de conseguir o canabidiol ou os derivados, os fitocannabinoides, né? Vamos dizer assim, no Brasil. Sim. A gente consegue via importação, né? Então você vai no médico, o médico faz uma prescrição, você entra em contato com a empresa, faz a Anvisa, consegue a importação do óleo. Ou você vai na farmácia, o médico te dá um receituário controlado, azul, você vai na farmácia e compra o seu óleo de cannabis, né? Que tem, já Uhum. temos acho que 14 ou 17 marcas à venda nas farmácias. Nem todas a gente encontra nas lojas físicas, né? A Sim. grande maioria ainda a gente não tem para achar, Uhum. para comprar. E tem a forma das associações, né? Que são associações que fornecem os óleos para os pacientes. Apesar de a gente ter mais de 200 associações no Brasil, Vanessa, a gente só tem 4 que são regulamentadas para plantio, extração e cultivo, né? Que Sim. são a PEP, a Abraça Esperança, que foi a primeira, a Cultive em São Paulo, e se não me engano tem uma outra que conseguiu, que eu não lembro agora, mas todas as outras, elas funcionam sempre com liminar, sempre na berlinda, todas funcionando na berlinda. E agora Sim. a gente tem mais uma forma de conseguir o óleo de cannabis, que é via farmácia de manipulação. Apesar Sim. de ser um óleo que não é o ideal, né, que a gente gostaria, já é um grande Sim. avanço, e a gente tem múltiplas formas, né, de prescrever, então isso é muito bom. Ah, que legal. Doutora, explica um pouquinho para gente as diferenças entre o medicamento só apenas com canabidiol e esses full spectrum, que tem uma ambivalência, né, maior de terapêutica. É porque assim, Vanessa, a cannabis, ela é uma planta muito complexa, muito complexa. Aham. Quer seja o cânhamo, que é uma cannabis que só tem uma porcentagem muito maior de canabidiol e de outros canabinoides, quase não tem THC. THC, Sim. para quem não sabe, é a molécula é um dos fitocannabinoides da cannabis que faz com que dê aquele efeito high, né? Aquele efeito entorpecente, que é o que o pessoal, quando fuma maconha, está procurando.
Acontece Sim. que o THC também é muito importante, junto com todos os mais de 200 fitocannabinoides que hoje em dia a gente tem. Então, quando a gente pega uma planta e extrai o óleo dessa planta, é como se fosse um azeite extra virgem, né, de oliva, tira tudo da planta e não Uhum. filtra, não aquece nem nada, pode até filtrar depois no outro processo e aquecer, só que você vai perdendo componentes, né, da planta. Quando você deixa todas as características da planta, né, deixa todos os canabinoides, os terpenos, os flavonoides, o pouquinho de THC que tenha, de THCV, de todos os canabinoides, esse óleo é chamado de full spectrum. E por que que ele é importante? Porque o nosso sistema endocannabinoide ele é super complexo, tanto quanto o óleo. E quanto Sim. mais canabinoides e quanto mais terpenos, quanto mais flavonoides a gente tiver no óleo, menor vai ser a dose que a gente vai ter que usar e mais efetivo vai ser o óleo. Isso chama Sim. efeito entourage, né? Ou efeito Uhum. comitiva. Então, se a gente usa Seria um uma óleo... sinergia, né, entre os Isso, componentes. exatamente. Então, quanto mais completo for o óleo, menor é a dose que você tem que usar e mais efetivo vai ser o óleo. Então, sempre a gente dá preferência para um óleo full spectrum. Óbvio que existem Sim. algumas patologias que a gente pede para ser broad spectrum. O que que é isso, né? Um óleo sem THC, ou um óleo sem THC, mas com todos os outros canabinoides, ou um óleo isolado, que é só de canabidiol. Então, dependendo da Sim. patologia, a gente pode escolher o óleo diferente. Entendi. Hoje o disponível mesmo, o óleo disponível para manipulação é apenas com canabidiol. Ele não contém nenhum percentual de THC, mas eu acredito assim que em breve nós consigamos óleos assim com maior espectro mesmo, com um pouco de THC também, né? Porque Mas muito mesmo importante. só, mas mesmo só o óleo isolado, a gente tem resposta, tá, Vanessa? A gente tem Sim. resposta, tá? Uhum. O canabidiol em si, ele tanto que ele é a molécula mais, ele é o fitocannabinoide mais conhecido de todos, né? Sim. Então, ele tem múltiplas aplicações, tem múltiplas indicações. Óbvio que se a gente usar um óleo full spectrum, a gente vai ter um efeito talvez melhor. Sim, só que a gente consegue, né, na manipulação, fazer com que esse óleo seja associado a outras coisas que também podem potencializar. Esse é o meu ponto de vista. Ah, com Enquanto a certeza. gente não consegue o óleo completo, a gente vai dando um jeitinho, né? De Não, fazer com com que ele seja, certeza. Existem várias possibilidades, né, doutora? com certeza. Doutora, explica um pouquinho para a gente sobre o sistema endocannabinoide. Como que O, funciona? o sistema, o sistema endocannabinoide, ele, do mesmo jeito que nós temos o sistema cardiovascular, o sistema neuromuscular, o sistema respiratório, o sistema digestório, a gente tem o sistema endócrino, né? A gente tem um sistema chamado de endocannabinoide. Esse sistema é muito novo, Vanessa. Ele foi descoberto pela equipe de um cientista israelense chamado Rafael Mishulan, é, e foi mais ou menos no 1998, 99. Então, isso é muito recente ainda, né? Foi pertinho Muito. dos anos 2000. E ele é um sistema formado de receptores endocannabinoides, as enzimas de degradação e os neurotransmissores, os endocannabinoides que a gente produz. Então, assim, a gente produz cannabis no nosso organismo? Sim, a gente Sim. produz. Que é a anandamida e o A2AG, que são dois neurotransmissores que ninguém sabia da existência, né? Sim. Então, como a gente pode conhecer um corpo sem saber que existe um sistema desse tão complexo e sem querer equilibrar esse sistema, sem querer entender a gênese dele na fisiopatologia das doenças, né? Então, Sim. Não a tem gente como só ignorar isso, né, não doutora? tem como ignorar, e a gente só falava de serotonina, dopamina e noradrenalina. Ninguém falava de anandamida e A2AG, né? Ananda, Uhum. em sânscrito, Vanessa, é felicidade. Então, é uma Ah, molécula fundamental para a felicidade. Então, para vocês terem uma ideia, ela tem interação com todos os órgãos do corpo e com todos os sistemas do corpo. A gente tem receptor endocannabinoide, né, o CB1 e o CB2 e os outros, né, o vaniloide e outros receptores. A gente tem no cérebro, a gente tem na mucosa oral, a gente tem na uhum. tireoide, a gente tem nos rins, a gente tem no coração, a gente tem Na no todo o pele. intestino, Na na pele. pele, Uhum. né? O sistema Sim. nervoso central, o sistema nervoso periférico. Então, são múltiplas as interações e eu costumo dizer que se você não equilibra o sistema endocannabinoide do seu paciente, se o seu corpo está com um sistema endocannabinoide desequilibrado, você é como se tivesse uma orquestra sem maestro, Sim. sabe? Então não vai ficar no tom certo, você nunca vai chegar na, Uhum. na excelência, né, da ópera que você vai tocar, né, Com do seu certeza. organismo.
Não, com certeza. Nunca vai estar 100%, né, doutora? Nunca vai estar 100%. E existem formas, várias formas da gente equilibrar o sistema endocannabinoide, né? Os fitocannabinoides da cannabis, o canabidiol e outros, né? Os óleos são os mais eficientes. Mas a Sim. gente consegue equilibrar com atividade física, com boa Uhum. alimentação, a gente consegue equilibrar com ômega 3. O óleo de copaíba funciona muito bem com os receptores endocannabinoides. A gente Ai, consegue que com bacana. meditação. Então, Uhum. tem muitas coisas que ajudam a esse equilíbrio, né? E algumas Sim. pessoas não têm esse equilíbrio mesmo fazendo tudo isso, né? Uhum. Ou não Com podem fazer certeza. tudo isso. Com certeza. Eu assisti uma live sua e você acabou de citar o ômega 3. No que ele atua melhorando esse sistema endocannabinoide? Porque ele é um modulador lipídico, né? O sistema todo Hum, endocannabinoide é um sistema de mediação lipídica. Então, ele sim, é muito favorecido pelos bons ácidos graxos. Essa aqui é a entendi. grande sacada. Então, não é só, o ômega 3 é um dos principais, né? Obviamente, um ômega 3 de boa qualidade, mas uma Sim. proporção adequada de ômega 3 e ômega 6, uma proporção adequada de ômega 9. Então, isso funciona muito bem porque você melhora a modulação lipídica do seu organismo. Bem como, Vanessa, a gente modulando a inflamação. Quanto mais Sim. inflamado o nosso organismo está, a gente tem mais sinalização adversa, né? Vamos dizer assim, mais estresse Uhum. oxidativo, mais mediadores Sim. inflamatórios. Então, esse contraponto é muito importante. Por isso que eu sempre gosto de favorecer bons lipídios na alimentação e eu sempre tento tirar as estatinas quando eu consigo, porque as estatinas não Sim. são muito compatíveis, né, com esse Aham. sistema de modulação lipídica. Com Mas certeza, quando não né? dá, não tem jeito. Eu faço com Aham. isso mesmo. Tá certo. As estatinas sempre atrapalhando muita coisa, né, doutora? Muita coisa, muita coisa. A gente sabe que tem casos que precisam, que são necessários, Sim. mas existem muitos casos que a gente consegue evitar e que a gente consegue tirar, né? E Uhum. aí prolongar uma degeneração, talvez, que a gente sabe que a estatina está ligada em algumas doenças neurodegenerativas, enfim, né? Neuropatias. Então a gente Sim. consegue, miopatias, né? Então a gente Aham. consegue postergar esse uso aí mais para frente. E Entendi. tirar sempre que necessário. Não, com certeza. E doutora, explica para mim por que qual a importância, né, da cannabis ser orgânica? Ai, No que essa né, pergunta é muito que as outras maravilhosa. coisas influenciam, né, Essa pergunta é nessa muito planta? maravilhosa. A cannabis, ela é uma planta que tira tudo que é tóxico do solo. Ela é um filtrador de solo. Então, se você tem um solo contaminado e quer limpar esse solo, planta cannabis, que ela É vai limpar todo mesmo. esse solo. Então, a gente tem que ter muito Interessante. cuidado, porque como ela pega tudo do solo, ela pega agrotóxico, metal pesado, que quer que esteja na água ou no solo, né, que vai ser irrigado, ou Sim, agrotóxico de maneira externa, a gente tem que pensar, Vanessa, que isso vai virar um remédio. E que a gente pode sim, estar dando essa medicação para a gente vai dar para pessoas doentes e na sua grande maioria são crianças doentes e a gente sabe que crianças autistas, crianças com TDAH, crianças com doenças raras não têm a menor condição de lidar de ter metal pesado na vida delas, né? A gente por sinal sim, tem que com limpar os certeza. metais pesados. Então é por isso que é muito importante ser orgânica mesmo. Entendi. E realmente, Ou eu não sei se todas que a gente tem no Brasil são orgânicas, ou se elas têm um controle de qualidade rigoroso de metal uhum, pesado e uso de agrotóxico, tá? Isso eu não sim, sei te dizer quais são as marcas que são orgânicas, mas é um bom uhum. ponto. Eu vou começar a procurar quais são as orgânicas Sim, é para me atentar importante. mais. Sim, com certeza. E principalmente para o uso em crianças, né? Nesse neurodesenvolvimento. Uma coisa que eu sempre faço, Vanessa, é pedir o COA, né, que é a análise Aham, do óleo, sim, e pedir análise de metal pesado, né? Então, aham, assim, eu não me atento sempre se é orgânico, eu vou começar a me atentar agora, mas eu sempre peço COA e análise de metais pesados. Eu acho que se aham. for orgânico 100%, a gente vai ter um custo bem maior, né, dessa Sim, medicação. Então, ah, com é por certeza. isso que eu não sei te afirmar isso ainda, mas é um ponto Aham. importantíssimo. Mas eu acredito que muitas marcas aí têm um controle bem rigoroso mesmo para que Com certeza. nesse Inclusive para poder laudo. vender na farmácia, né? Para poder vender nas Sim, farmácias do Brasil, para poder estar na farmácia de manipulação. com Então, certeza. É o tem que nosso ser. laudo, porque a gente só consegue comprar tendo um laudo bem especificado, totalmente detalhado. Uhum. No nosso laudo, ele realmente é bem. Tá bem num controle de qualidade bem rigoroso, que não tem metais pesados, não tem um monte de porcaria que a planta pode É. absorver E a do gente solo. pode.
E uma coisa que a gente pode pensar, Vanessa, que é o seguinte, o médico que está começando a prescrever, né, profissional, quer seja dentista ou médico, ele, odontólogo, cirurgião dentista, ele pode ter muito receio de prescrever no começo um óleo full spectrum, de medo das reações. Então, o óleo isolado e o óleo puro, né, é uma opção para Uhum. ele ficar mais Sim, seguro, para ele começar, né? uhum. Então, Com isso é certeza. viável. Eu também estava assistindo uma outra live sua, em que você estava com um dentista, É, o Dr. né? Gui Martins. Isso, achei sensacional, porque eu não sabia que dava para usar no bruxismo também, na modulação do bruxismo. Um bruxismo e dor orofacial é incrível. Uhum. Aliás, eu vou fazer até uma propaganda. O Gui vai fazer um curso espetacular. Agora está lançando a segunda edição do curso dele de odontologia endocannabinoide. O Aham. Guilherme vai estar na SICMED falando para gente. E ele está Sim. lançando um curso sensacional agora. Então, dentistas que estejam assistindo, se vocês Ah, que quiserem, legal. o Dr. Gui Martins é odontologia endocannabinoide. Ele é um profissional sensacional e ele está fazendo esse trabalho incrível com os dentistas. Que Tá muito bacana. Eu vou legal. falar pro meu irmão é dentista. Pode falar, porque assim, Sim. dor orofacial, bruxismo, dores na cervical por conta de bruxismo, De melhora bruxismo. muito, enxaqueca por conta do bruxismo. Bruxismo dá um monte de coisa, né? A gente sabe Sim, que dá um monte de realmente. coisa. Aham. Então, ele melhora muito essa parte não só da modulação da dor, como do relaxamento da musculatura. Sim, tá certo. Eu já havia perguntado na outra live para a doutora se os médicos que não são especialistas, que não fizeram nenhum curso de canabinoides, né, poderiam prescrever. E podem, né, doutora? Então, teoricamente, a gente ainda tem no Conselho Federal de Medicina uma cláusula que só pode ser prescrito para epilepsia, para o espasmo da esclerose múltipla. Então, foi uma polêmica isso essa semana, Vanessa, porque o Conselho Federal de Medicina lançou uma nota essa semana dizendo Ah, que a cannabis medicinal é uma fraude, que é um golpe. Eles, inclusive, tiveram dois colegas importantíssimos no meio canábico essa semana que foram chamados para depor no CFM, que foi aberta uma sindicância. Então, assim, às vezes acontecem umas caças às bruxas, sabe? sim. A indústria farmacêutica, né? A gente sabe que tem todo um contraponto aí. Eu sou médica, Vanessa, eu gosto de Aham. medicamento, gosto Sim, de cannabis medicinal. Quando precisa do remédio, vai ser o remédio que eu vai vou ser o usar, remédio. entendeu? Vai ser o remédio, não tem jeito. Uhum. Agora, muitas Sim. vezes eu consigo tirar uma carga enorme. Às vezes eu pego paciente que está usando 7, 8 remédios, né, Uhum. controlados. E eu consigo Sim. tirar, ele fica com 2, né? Uhum. Não, Um. já é um grande avanço, já é uma Então, grande assim, evolução. teoricamente, qualquer médico pode prescrever, né? Mas, assim, sempre com Aham. muito cuidado, faça o termo de consentimento para os seus pacientes, esteja Uhum. sempre disposto a responder os WhatsApps dos seus pacientes com as dúvidas, com a modulação da dose. Se você não quiser fazer isso, porque, assim, eu fico o tempo todo disponível para os meus pacientes, porque eu sei que tem paciente que é mais sensível, tem paciente que é mais resistente, tem paciente que tem algum efeito adverso, né? Então, eu preciso dar esse acompanhamento para o paciente. Se você não Sim. quiser fazer isso, não prescreva cannabis medicinal. Se você não quer estar disposto a ficar, né, disponível para o paciente, não prescreva, a menos que você tenha uma equipe para fazer isso para você. Que hoje em dia também Aham. existem, tá? Hoje em dia existem clínicas canábicas em que o médico vai, avalia o paciente, prescreve, e tem uma equipe de farmacêutico, enfermeira, Uhum. terapeuta ocupacional, que fazem esse acompanhamento com o paciente depois. Isso também é viável, Ah, tá? que bacana. Mas Mesmo é porque importante não dar o é, acompanhamento. sim, não é tão simples prescrever a cannabis, né, Não, doutora? não é Porque simples. tudo depende muito exatamente do que você falou, da sensibilidade do paciente, da dose, né, do tipo de Do tipo de óleo, óleo, né? dos Uma série de receptores do fatores. paciente, dos receptores, Sim. Vanessa, porque a gente sabe hoje em dia que tem também resistência aos receptores. Do mesmo jeito que Olha a gente tem só. resistência Há insulínica, que a gente tem outros existem medicamentos. resistências também. Então, Uhum. a gente tem hoje em dia testes genéticos que a gente pode fazer, que estão começando a entrar no Ah, mercado que para a gente bacana. avaliar. Aí o Uhum. teste genético é fantástico, né? Ele avalia como está o seu sistema endocannabinoide, quais são os canabinoides mais importantes para você, qual é a proporção CBD THC que você precisa, se você tem Nossa, que um potencial sensacional. de ter esquizofrenia, entendeu? Então, tem Uhum. várias, ou algumas doenças que contraindiquem a cannabis. Então, isso é muito sensacional. Não custa tão caro, mas ele ainda é feito nos Estados Unidos, ainda demanda um Uhum. pouquinho de trabalho, ainda a gente não tem aqui no Brasil, mas Sim. ele já é uma realidade que pode ser feita para ajudar o médico, né? Esse processo, né, Vanessa, demora um tempo e o paciente não tem muita paciência, né? E quem tem Uhum. dor, quem tem mal-estar, não pode esperar.
Então, o que Sim, que eu com sugiro? certeza. Eu sugiro o médico começar a prescrever, ir Aham. acompanhando o teste terapêutico, vendo como que o paciente responde. Às vezes tem que trocar a dose, às vezes tem que trocar o óleo. Às vezes o que você Sim. deu à noite é para você dar de manhã, o que você deu de manhã é para você dar à noite. Então, isso Uhum. acontece. Às vezes você começa com uma dose muito baixa e o paciente tem que dobrar a dose ou triplicar a dose. Então, isso, ou você está com uma dose muito alta e tem que reduzir. Então, é Sim. assim que funciona. É complicado, Uhum. mas tem que começar, porque a taxa de sucesso é muito boa. É O grande. bem-estar é muito bom para o paciente. Então, vale a pena. Sim. E quando a gente ouve também, eu usei um óleo e não funcionou, então cannabis não funciona. É porque realmente existem uma variedade gigante, né, doutora, de óleos. E as variabilidades do seu sistema endocannabinoide. Então, Com assim, olha, certeza. hoje eu atendi uma paciente que estava usando um óleo de associação, né? Um óleo, era bem Uhum. fraquinho o óleo, mas estava usando, estava com um certo sucesso. E aí eu queria trocar o óleo dela e ela virou para mim e falou assim: olha, doutora, teve um óleo que eu usei uma vez importado que eu fiquei assim ensandecida com esse óleo. Eu perdi o controle, briguei com todo mundo, eu fiquei É mesmo? nervosa, eu fiquei mal. Gente, era um óleo super bom, full spectrum, sem THC, sem nada. E ela tá usando um óleo de associação com THC, com tudo. Aham. Então, eu falei para ela, falei, era um dos que eu tava pensando em te dar. Então, calma, né? Então escute o paciente, ouça se ele usou outros óleos antes e Uhum. saiba que isso pode acontecer. O que é chato nisso, Vanessa? Que a gente não tem todos os óleos disponíveis em estoque no Brasil para o paciente poder comprar qual Sim. ele quiser. Uhum. É bem Então, diferente de outros países, né, que você tem um é, acesso muito fácil, muito simples. os Estados Unidos, quase todos os estados já estão liberados. O Canadá a gente encontra na rua em lojas. Amsterdã está tendo muito agora na Espanha, em Portugal. A Alemanha agora está para abrir toda cannabis, não só medicinal, mas uso adulto, uso Uhum. recreativo, enfim. Então, Sim. o que é chato no Brasil é que eu tenho que toda vez mudar a Anvisa do paciente se eu quiser mudar o óleo. E ele tem que fazer uma importação. Ou ele tem que comprar na farmácia, ou ele tem que manipular. Então, a gente tem que Sim. mudar. A gente tem sempre um certo trabalho. O paciente tem que estar disposto. Sim. E demora em torno de quantos dias, doutora, para uma importação desse tipo? A Anvisa, Vanessa, está demorando um dia. Você acredita? Olha Assim, só. quando eu comecei a prescrever, eram 3 meses. Tem algumas marcas, eles fizeram para facilitar. Tem algumas marcas que a autorização da Anvisa é automática. Então, a Sim. marca já tem credibilidade, já está registrada no banco de dados da Anvisa, você entra com o pedido, automaticamente acessa a Anvisa. Se o paciente, assim que o paciente fizer a compra, normalmente demora 20 dias úteis para chegar. Às vezes acontece alguma greve na Polícia Federal, alguma coisa assim, Ah, ou a receita tem algum erro, aí o medicamento fica sim. parado no aeroporto. Mas isso, em Uhum. média, vamos falar que se o paciente for rápido, a gente tem aí 30 dias para ele começar a ter o remédio em mãos. Entendi. E É isso a que é gente muito tempo, né? é muito tempo, Mas já é foi muito pior. tempo. Já foi pior, já foi pior. E assim, olha, é aquilo que eu tô te falando, eu tento ir usando de outras formas para o paciente ir melhorando antes dele conseguir o óleo. Então, eu faço fórmula, eu uso Sim. a palmitoetanolamida, eu uso o OEA, entendeu? Eu vou fazendo de Uhum. outros moduladores, né, do sistema endocannabinoide para a gente ir conseguindo contornar esse tempo, né? Mas o ideal é que a gente tenha isso tudo pronto entrega. Por que Ah, com não, né? certeza. A empresa que está regulamentada para vender no Brasil, o óleo já é bom, Uhum. já pode importar. Por que ela não pode ter um estoque? Sim, tem que ter um estoque mínimo Né? aqui, pelo menos, né? Pelo menos não pode. Não pode nem na conferência, gente. Um expositor que me perguntou, né, se eles vão poder levar a amostra dos óleos. Não pode, gente. Esse Não óleo está no pode. Brasil no nome de alguém. Alguém fez essa Anvisa. Então a gente não pode nem ter amostra, nem provar. Teoricamente, não pode nem ter a caixinha do produto na conferência. Então, uma coisa que Sim. dificulta muito o profissional conhecer o óleo, né? Porque a gente prescreve aquilo que a gente tem segurança, né, Vanessa? Sim, com certeza. O E médico até não na, conhece. não conhece. E nós sentimos uma dificuldade muito grande na hora de fazer a divulgação para esses prescritores, né? Quando nós Uhum. recebemos o canabidiol, muita dificuldade, porque tudo não pode. Não pode Não nada, pode. Não pode nada. Tem né? que dar Exatamente. só um papelzinho É dizendo, o doutor, se o mínimo do senhor mínimo. quiser, é isso, é isso. Exatamente. E a gente sabe que isso é muito ruim, porque o médico quer provar, ele quer. Olha só, Vanessa, o que aconteceu essa semana. Eu tenho uma paciente que estava usando um óleo, CBD e THC, era full spectrum, mas meio a meio, tá? CBD e Sim. THC. E é um óleo nano, né? Que agora a gente tem algumas Ah, apresentações que são nano. E eu passei para essa paciente e ela estava usando uma dose alta antes de um óleo de associação, e eu quis trocar o óleo. sim.
Aí ela pegou esse óleo que é importado, que é nano, que a dose é muito menor, e assim, a orientação é começar com gotinhas, né? Normalmente, às vezes, a gente tem que dar em ml, né, o óleo. Então, isso daí era Sim. gotinhas. Eu dei para ela tomar 4 gotinhas 3 vezes ao dia. Ela começou a ficar marara comigo, porque o óleo não estava funcionando absolutamente nada. Ela estava brava, ela quis o dinheiro de volta, ela fez um barraco, assim, levou o Oh, óleo meu para Deus. mim, devolveu o óleo. E eu mal, né? Porque assim, a gente não pode. Não é que a gente não erre, mas a gente tem que Uhum. consertar o erro, né? Vamos Sim, com consertar o erro. certeza. Então, ela ia viajar para o exterior, eu tive que tentar, enfim, fazer de tudo para consertar, resolver a vida dela. E aí, eu falei, ela me devolveu o óleo, eu falei, eu vou testar. Eu falei, porque Sim, não é possível que não funcione. Não é possível. sim. Vanessa, eu coloquei 5 gotas na língua. Eu fiquei com todos os efeitos de um óleo de THC. Com É 5 gotas. mesmo? Entendeu? Então, assim, é muito individual. É muito Demais. individual. Assim, eu fiquei com Mas medo. Eu até mais do prescrevo que agora, eu mando qualquer outro começar com 2. medicamento, Até mais que todos os outros né? medicamentos. Então, assim, é muito individual e tem que ir com muito cuidado. Então, agora eu sei que o óleo é bom, porque eu provei. Agora, Sim, e se eu não tivesse provado? Eu ia desacreditar do óleo, eu não, ia com falar, não vou certeza. prescrever mais. Eu liguei para a dona E, da empresa, falei, não quero mais, não vou mais prescrever. Ela uhum, falou, prova, Paula. Então, sim. E realmente essa dificuldade eu sinto para os médicos, né? Porque eles não têm uma amostra, eles não têm como saber, para ter essa confiança, né? não dá. Para divulgar, né? É, Então a é gente um tá dia vai tudo muito ter. restrito. Um dia a Sim, gente um dia vai a gente ter. chega lá, Vai, né? um dia a gente vai ter. Enquanto isso, a gente vai dando os nossos jeitos. Com certeza. Doutora, conta pra gente, assim, fala-se muito do uso da cannabis para dor, né? Para dor de um câncer terminal, para pessoas que sofrem de artrite reumatoide e outras dores, Fibromialgia, fibromialgia, dor né? neuropática. Neuropática. Mas conta pra gente como que a cannabis ela atua na imunidade, no sistema imunológico. É engraçado, né? Porque a gente tem o nosso sistema imunológico, a gente tem a imunidade celular e a imunidade humoral, né? A gente tem Uhum. mediadores da imunidade e das interleucinas e a gente tem os leucócitos, né? Sim. Os leucócitos são lotados, as células brancas do sangue são lotadas de receptor CB2. É mesmo? Lotadas, lotadas. Então, assim, a partir do Que momento que legal. você estimula essas células de imunidade, né, da imunidade, Aham. você melhora a imunidade humoral. A partir do momento que você regula esse sistema endocannabinoide, você tem, consequentemente, uma melhora da imunidade, porque você melhora baço, melhora pâncreas, melhora fígado, melhora a detoxificação do organismo, melhora a parte de antioxidantes, porque ela também tem ação antioxidante, né? Então, Antioxidante. com isso, ela melhora a imunidade. Mas Olha que basicamente a bacana. principal ação é nas células brancas do cérebro As células e brancas. indiretamente nas outras. É. Que bacana. Então, numa infecção é extremamente importante, né? Eu Que é sempre quando o peço, sistema de eu sempre peço células para os brancas ali pacientes sempre. dosar, eu sempre peço para os meus pacientes dobrarem a dose quando eles estão com alguma infecção. Então, quem está usando e pegou Covid, eu peço para aumentar a dose. Quem está Uhum. usando e está gripado, eu peço para aumentar a dose. Quem está usando e teve um trauma, vai fazer uma cirurgia, eu adequo a dose, porque ele também ajuda, né, nessa parte. Para você não ter infecção, para você cicatrizar bem. Sim, que bacana. E existe algum trabalho, doutora, da cannabis no Covid? Existem inúmeros trabalhos no É Covid. mesmo? Ai, Inclusive, que bacana. tem um trabalho brasileiro que foi bem famoso, feito, se não me engano, foi pela Universidade Federal da Paraíba. A Paraíba, por sinal, está abrindo um primeiro museu dedicado à cannabis medicinal do Brasil. Acabei de Ai, que receber ontem legal. essa notícia. E tem vários outros trabalhos no mundo. Tem um pesquisador que chama Igor Kowalczuk, ele é do Canadá, e ele vai fazer uma palestra para a gente na SICMED só sobre a relação Ai, da que cannabis com bacana. o Covid. Uhum. Que Tá? Então, como bacana, doutora. melhora a imunidade, inclusive assim, não só melhora a imunidade, e teve um trabalho também que a Abraça Esperança fez em parceria com uma universidade, que a cannabis inalada no Covid, ela melhorava, ela diminuía os riscos da pneumonia causada pelo Covid, da pneumonia É viral. mesmo. É, Que legal. inalada, hein? Não Aham, foi nem via inalada. oral, foi nem via Uhum. oral. Então tem Sim. sim, tem seus efeitos sim. E óbvio que foi inalada com um vaporizador de erva seca e não com o papel do cigarro, né? O trabalho foi feito Uhum. com o vaporizador de erva seca. Ai, que bacana. E até por falar nesse uso nasal, né? As duas formas, doutora, a gente até estava conversando no Congresso de Ortomolecular Uhum. sobre isso, né? Quando nos encontramos, sobre as várias possibilidades de se colocar a cannabis, o óleo de cannabis, né? Em formas farmacêuticas diferentes.
Uhum. Só que, pela legislação, a farmácia de manipulação só pode fazer de uso oral e de uso nasal. Nós não podemos fazer nada tópico, por enquanto. Ai, Nada que tópico. pena! Pois é. Que E outro dia eu pena! estava vendo um catálogo da Ana Pegova. Ela tem um Tem tudo. produto com cannabis Ana, para Pe... rosácea. Ana Pegova tem. A Avon tá bombando agora nos Estados Unidos com Que produtos de legal. cannabis. Avon, Aham. Avon, prateleiras de Sim. qualquer mercado. Eu estava louca para prescrever um shampoo de cannabis para o meu marido, que tem psoríase. Aham. Então, queria muito poder fazer essa prescrição. Mas Sim. uma solução que a gente tem, Vanessa, que inclusive foi uma dermatologista que deu, que é a doutora Vanessa Matalobos, que também vai falar na SicMed, ela fala para fazer um creme com o seu Sim. canabidiol em gotas, faz uma Aham. base, creme e Aham. E pinga passa, ali, pronto. mistura. Pinga ali e Sim. mistura, entendeu? É Uhum. isso. Então, do mesmo jeito Sim. que se a gente conseguir fazer uma base que seja um shampoo que seja uma base que dissolva a cannabis ou uma cannabis que seja mais hidrossolúvel, a gente também pode fazer Aham. essa misturinha caseira também, né? Fazer o quê? Ah, com certeza. É uma Enquanto não boa libera, saída. porque é uma bobagem isso, gente, né? É uma Uhum. bobagem, porque a gente pode importar cremes de todos os jeitos. A gente tem nos catálogos das Sim. importadoras, a gente tem vários tipos de apresentação. Tem balme para dor, tem balme com arnica, tem creme para ruga, tem espuma de banho. Por que que não Olha pode? só. Não, é uma variedade incrível, E por incrível, que que não incrível. pode manipular, gente? Então, logo na manipulação, que a gente consegue Não, fazer assim que a gente inúmeras consegue formas dar asas, né? farmacêuticas. As Exatamente, a gente asinhas. consegue colocar num chocolate, É verdade, né? mas é verdade, porque para criança isso é maravilhoso, na goma, porque Na goma. a gente consegue importar goma para criança, por que que não pode manipular na goma? Pois é. Ah, Bom, tudo é. bem, não dá para entender, mas Não a dá para gente entender, vai, mas um dia a gente chega lá, com certeza. Por né? enquanto a gente vai fazendo tudo do jeito que tem que ser, o script, né? E vamos provando, Uhum, vamos vendo os trabalhos que acontecem no mundo, né? E vamos convencendo, né, pessoal? Uma hora muda. uhum, com certeza. E doutora, falamos da imunidade, né? Conta pra gente como que a cannabis atua nas doenças neurodegenerativas. Ó, se a gente for pensar, Vanessa, que as doenças, o sistema nervoso, não só central quanto periférico, ele é feito de lipídio, né? De Sim, de gordura. lipídio. É Uhum, gordura. É gordura. isso mesmo. É, o que que faz muito, né, a evolução das doenças neurodegenerativas? Óbvio que a gente tem fatores genéticos, a gente tem esclerose múltipla, a gente tem esclerose Sim. lateral amiotrófica, que são fatores que a gente não tem muito como prever, né? Uhum. A gente sabe que a maioria das doenças neurodegenerativas, elas começam a acontecer 40 anos antes de se instalar a doença, né? A gente 40 sabe anos, disso. doutora. Por aí, 40 anos. Uhum. Então, assim, É olha, muito tempo. a gente consegue através de uma boa anamnese, histórico do paciente. A gente tem testes genéticos hoje em dia, inclusive também para ver Alzheimer, para ver Parkinson. A gente consegue o histórico do paciente todo. A gente consegue ver na consulta se ele já tem um mínimo tremor. A gente Sim, consegue ver se ele está inflamado, a gente consegue ver se a memória está claudicando, porque o que, normalmente, Vanessa, não, assim, não é crítica, tá? É uma postura ocidental da medicina, uma postura conservadora da medicina, onde o paciente vai no médico, ele fala que ele está começando a ficar esquecido, tá indo no neurologista, o neurologista faz testes, faz uma ressonância, vê que não tem nada e fala, olha, vamos aguardar, não tem nada para fazer, né? sendo A que já minha, é tarde. Sendo que já é tarde. Já é E a minha tarde. visão integrativa, eu consigo ver se o paciente, o que que faz muita lesão neurodegenerativa? Glicação. Sim. Glicação, pré-diabetes, excesso de consumo de carboidrato, falta de atividade física, a parte genética, resistência insulínica. O que que faz doença neurodegenerativa? Falta de vitamina D, estresse oxidativo. Então, assim, hipertensão descontrolada que gera inflamação. Então, eu tenho uma outra visão do organismo, né? E essa Sim. visão, a cannabis, ela nem não só entra, eu entendo, como uma forma preventiva, né? Como uma forma de tratamento. Tem trabalhos científicos que mostram que ela, o THC, inclusive, diminui o depósito de proteína beta-amiloide no cérebro. Então, com Olha isso, a só. gente Uhum. diminui progressão de Alzheimer. Com certeza. Então, assim, o Uhum. que eu digo é, tem que começar cedo. Óbvio que quando o paciente chega num grau muito avançado de doença, eu tenho pacientes com Uhum. Alzheimer, eu tenho pacientes com Parkinson, eu tenho pacientes com esclerose múltipla. Quando o paciente chega com um grau avançado da patologia, a cannabis vai dar um conforto, vai dar melhor qualidade de vida, vai melhorar a espasticidade, vai melhorar a Sim. concentração, vai melhorar um monte de coisa, mas não vai cessar, né? A Sim, com gente certeza. conseguiria num paciente jovem. A Renata Capucci, a Sim. jornalista, acabou de ser diagnosticada com Parkinson, né? E está Uhum. fazendo uso da cannabis. Ótimo. Ela está com 60 anos.
Então, assim, a Sim, gente com não tem que certeza. esperar para ela ficar super grave para começar a fazer alguma coisa. Então, a gente Uhum. tem um efeito não só de proteção cerebral, como de melhora cardiovascular, de melhora de mediador inflamatório, de melhora de proteína beta-amiloide, de melhora Sim. de oxidação. Então, durante Ai, muito que tempo, as bacana. pesquisas ficaram meio reclusas, né, Vanessa, por conta da dificuldade de matéria-prima. Mas mesmo assim, Uhum. a gente tem centenas de milhares de trabalhos científicos se a gente clicar no PubMed, no Google, cannabis medicinal. Ou Uhum. endocannabinoides, ou CBD, ou THC. Sim, com certeza. Que Não tem bacana. como dizer que não tem evidência, sabe? Uhum. E até eu- você consegue retardar, né, que essa doença Progrida, claro. progrida, né? E que ela Isso. progrida muito mais adiante, né? Quando realmente a pessoa estiver bem mais velha. É, na verdade, a ideia é que a gente faça isso com todas as doenças crônicas. De Sim. hipertensão é assim, Uhum. diabetes é assim, o pré-diabetes é assim. Eu não espero um paciente meu ficar diabético no consultório para fazer alguma coisa, Vanessa. Eu já Não, sei com que ele está certeza. pré-diabético, eu já sei que ele tem vários sinais que está me mostrando, doutora, faz alguma Sim, coisa, faça alguma coisa. Então você não fica esperando, né? E com a sim, cannabis é a mesma coisa. E eu percebo que a gente tem uma melhora muito grande, não só nos sintomas da doença, como na ansiedade que o paciente tem, porque toda com doença certeza. gera uma ansiedade, né? Com certeza. Principalmente no início de uma esclerose múltipla, como a nossa jornalista, né? Ela tá com Ela Parkinson. A Ela tá Parkinson, com desculpa. Parkinson, Então, esse mas ajuda. início, a consciência dela, eu nem consigo imaginar um negócio desse. Nessa idade já descobri, né, esse tipo de doença. Uai, Então, aquele ator, o Michael J. Fox, ele descobriu que ele tinha Parkinson com 35 com anos de 35 alguma coisa anos, assim, isso né? mesmo. E Aham. ele ficou de um jeito que não tinha medicamento, né, que Sim. controlasse o quadro dele. Então é muito Uhum. grave, não tinha essa terapêutica, né, essa modalidade terapêutica. E Sim. é óbvio que tem que E saber escolher o óleo certo, a dose certa, o tipo certo, aquilo tudo que a gente já falou. com certeza. E todas essas doenças, né, trazendo também a ansiedade que a doutora falou e a depressão também, né? Uhum. Porque realmente a pessoa vai se sentindo incapaz de várias atividades, vai perdendo, né, muito a capacidade, vai ficando cada vez mais Não, debilitada. e fora que, Vanessa, a maioria dos remédios, né, que são prescritos normalmente, trazem efeitos colaterais muito mais graves, né? Terríveis. O paciente perde libido, o paciente perde cognição, o paciente perde autonomia, é muito complicado, né? Uhum. Ou então aumenta apetite, o paciente ganha Sim. peso, ou perde apetite, fica com anorexia, fica desnutrido, né? Então a gente tem muitas Uhum. complicações com essas medicações. E muitas Uhum. vezes a gente consegue associar a cannabis com essas medicações alopáticas, não Sim. precisa ser um tratamento isolado. Aham, com Né? certeza. E falamos aqui da ansiedade, da depressão. Doutora, como que a cannabis ela atua então nos transtornos psiquiátricos? Essa pergunta é muito boa, Vanessa, porque assim, a gente tem uma lenda, né, de que a cannabis leva a transtornos psiquiátricos, né, Sim, que a cannabis leva a crises de esquizoafetivas, crises psicóticas, sim, enfim. sim. Alucinações. Alucinações, isso Aham. só vai acontecer se o paciente tiver uma propensão genética para ser esquizofrênico ou ter algum Uhum. transtorno esquizoafetivo, e se Sim, ele usar uma dose muito alta de THC em algum momento, né, da vida. Então, a gente não está falando da cannabis medicinal, a gente está sim. falando da cannabis fumada. Quando a pessoa fuma a cannabis, ela está queimando toda a parte boa da cannabis, está deixando só o THC. Só THC. O THC, ele tem um impacto muito grande nos receptores CB1 e isso gera muita ansiedade e pode desencadear as crises de esquizofrenia ou esquizofetis, tá? Então, Sim. o que que acontece? A gente está vendo, os trabalhos hoje em dia estão mostrando que o canabidiol e um óleo broad spectrum, né, sem THC, ele atua na estabilização de humor e na estabilização de quadros psiquiátricos, inclusive de pacientes esquizofrênicos. Que bacana. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é com o THC e tem que tomar cuidado com o uso do THC na idade muito jovem e em altas Uhum. concentrações. Ai, Sim, doutora, mas e agora? Meu filho é autista e toma um óleo com THC. Ele está usando um medicamento, ele está usando um sim, óleo indicado por um médico que está dando resultado e que não é nada do que a gente está conversando agora. Então, sim. existem até alguns cientistas, tem um cientista muito famoso que ele é totalmente contra a cannabis, um professor, né?
do Brasil que ele é totalmente contra a cannabis porque o filho dele desenvolveu uma crise de esquizofrenia por conta de cannabis. Então, até hoje, Sim. ele não aceitou que isso foi porque o filho dele tinha propensão. Pode ser que se não tivesse fumado nunca tivesse tido a crise? Não Pode sei. ser, não Não dá sei, para pode. saber. Não, Aham, entendeu? Não não dá sei para também. saber. Então, assim, os trabalhos estão mostrando que a gente tem sim uma melhora da ansiedade, uma estabilização do humor e uma estabilização do quadro psiquiátrico nos pacientes com transtornos esquizofrênicos e de alucinação, psicóticos, né? Então, ela Aham, pode ser, sim, usada com cuidado. sim. E na depressão, né, doutora? Principalmente daquele paciente que tem dor crônica, né? É muito difícil um paciente com dor crônica não ter uma depressão acompanhando ali, né, o quadro desse paciente. Sabe por quê? Além da dor acabar, né, Vanessa, com o ser humano, que ninguém Sim, merece conviver com dor, a pessoa esgota, né, os neurotransmissores dela por sim, conta da com dor. certeza. Esgota. Então, assim, às vezes, é muito engraçado, né? O paciente está usando um antidepressivo há um tempão e continua com dor crônica, e a gente mede dose de serotonina, o paciente tem uma serotonina nada, zero, né? Então, assim, Sim. como que o antidepressivo vai agir? Não vai Não nunca, vai agir. Então, a né? Não gente, tem como. o que que eu faço? Eu acrescento a canabidiol, né, a cannabis medicinal, pensando na andamida, na 2-AG, em todo aquele equilíbrio de neurotransmissores, e Aham, modulo serotonina, óbvio. Né? A gente tem que tratar o sim. intestino, a gente tem que modular a alimentação. Óbvio que o Uhum, paciente deprimido, ele vai virando uma bola de neve, né? Ele não quer comer sim. direito, ele não quer fazer exercício físico, ele não quer sair da cama, ele tá com dor, ele não consegue, ele tá tomando muito remédio, Uhum. e isso vira. Então tem que ter muita paciência para ir quebrando essa barreira. Mas é muito importante, é muito comum eu associar a cannabis medicinal em pacientes que estão usando 2 antidepressivos e que estão usando remédio para dormir à noite, que estão usando remédio para dor, e eu ir tirando medicações. Ai, que É bacana muito isso. bom, é muito gratificante você poder ir melhorando as medicações. E o paciente voltando, né, a ser feliz de novo. Isso é muito Sim, legal. E o paciente falando, olha, parece que tirou uma nuvem preta que tinha na minha frente. Não é milagre, gente. É ciência, é fisiologia, é modulação do sistema endocannabinoide. É só isso. sim, só isso. Só isso. E até na ansiedade, né, doutora? Eu acho muito bacana as pessoas que usam, né, algum medicamento à base de cannabis relatarem que diminuiu a ansiedade, mas ela continuou alerta. Não é um Uhum. benzodiazepínico que chumbou o paciente, Não, né? não. Que acabou com a memória do paciente, memória Exatamente. recente. Ela fica calma, ela Uhum. começa a perceber que os estímulos externos não são mais tão agressivos. Sim. Porque a pessoa que está depressiva, ela tudo ela acha que é para ela, né? Tudo ela acha que é pessoal. Então, essa percepção também muda com a cannabis medicinal. Então, a pessoa começa a ficar mais leve, Sim, mais mais calma, relaxada, mais né? relaxada, as coisas perturbam menos, ela consegue responder melhor, sem tanta tristeza ou sem tanta agressividade, né? Uhum. Começa a parar de roer as unhas, começa a controlar o que come, não desconta tanto no chocolate ou nos carboidratos, que normalmente acontece, né? Então, Sim, isso é com muito legal. certeza. Ah, que legal, doutora. E muita gente também pergunta sobre os efeitos colaterais. O que pode acontecer, né, com o medicamento à base de canabidiol, com THC ou sem THC? O que a doutora mais recebe no consultório? É, o que mais pode acontecer, falando de um óleo full spectrum normal, que é o óleo padronizado no Brasil, que é um óleo que tem 0,3% do THC, tá? Então, Aham. teoricamente, Vanessa, é um óleo que não tem efeitos. é, eu não gosto de falar psicoativo, porque a cannabis medicinal ela é psicoativa. Sim. Porque ela mexe em todo Uhum. o sistema nervoso central, enfim. Sim. Então, esse óleo, teoricamente, não é para te deixar com os efeitos do THC, né? Que seria o quê? Uma certa obnubilação, uma tontura, ou então uma sensação do high, né? Que eles falam de estar alto. Então, esse óleo padronizado no Brasil, ele não tem o THC, ele não tem que dar isso. Sim. Entretanto, com a variabilidade individual do ser humano, Individual. eu tenho pacientes, Vanessa, que com óleo só de canabidiol, eles têm essa sensação de que É pode estar um mesmo? pouquinho aéreo. É muito difícil, Aham. mas tem, né? Então, o Sim. paciente está um pouquinho aéreo, então eu tenho que diminuir um pouco as gotas. É óbvio que quando você usa um óleo com mais CBD, isso não tem que acontecer, mesmo que você use o THC junto, porque eles competem, né, no receptor. Então, o Sim, eles CBD competem. antagoniza. Uhum. Então, os efeitos do óleo, na maioria das vezes, são relaxamento e às vezes sonolência, né? Esse é o que Uhum. mais acontece. Se Sim. você usar um óleo com mais THC,
você pode ter, né, uma certa euforia inicial, pode ter crise de ansiedade se você usar em altas doses, pode ter um aumento do apetite exacerbado, pode ter uma sensação de claustrofobia ou taquicardia. Então, alguns pacientes podem ter isso se tiverem uma dose de THC em dose muito alta, né? Mas Entendi. ele é tão benéfico que se a gente tem, existem alguns sprays de resgate nasais, Vanessa, com THC puro, para Olha pacientes só. com crises epiléticas. E eu estou usando num paciente meu que é indígena, ele mora numa reserva indígena, e foi a primeira Sim. vez que a mãe dele usou. A gente está usando os óleos de canabidiol, os óleos full spectrum Eu até acho que eu agora. vi isso numa série. Alguém teve um ataque epiléptico e aplicaram Isso, nasal. nasal, E é o THC mesmo. fantástico. Então, você imagina que está tendo um curto-circuito neuronal, que o paciente está Sim. tendo crise convulsiva, onde todas as conexões neuronais estão desorganizadas. Você dá um jato em cada narina do THC, não dá 5 minutos, o paciente está dormindo. É na hora, Tranquilo. né? É na hora. Então, do mesmo jeito, eu defendo, Vanessa, que eu tenho que ter o óleo de associação, tem que ter o óleo artesanal do autocultivo, se a pessoa souber fazer o óleo, ótimo. A pessoa que quer importar, importa. A pessoa que quer para farmácia de manipulação, vai. E eu queria Sim. muito ter os medicamentos dentro do hospital. Por que Sim, eu não com posso ter um certeza. spray desse para um paciente convulsionando numa UTI, por exemplo? Por que Sim, eu com tenho que dar certeza. benzodiazepínico na veia, que até hoje é uma conduta que faz 100 anos que a gente usa? Sim. Entendeu? E Então, não muda. e não muda. Então, eu sou favorável a mais pesquisas. Tem que pesquisar mais mesmo e desenvolver mais formas terapêuticas e desenvolver mais estudos para a gente poder cada vez melhorar mais ainda o uso. Sim, com certeza. E o que eu ouço também de relatos realmente é da sonolência, né? Para quem usa durante o dia. Mas isso é maravilhoso. Na verdade, isso Sim. depende agora, Vanessa, dos canabinoides. Ah, Então, por entendi. exemplo, se você usa um óleo full spectrum filtrado, aquecido e filtrado, full spectrum, mas você filtrou. Você tirou dele clorofila, tirou terpenos e flavonoides que ajudam no relaxamento. Então, você Sim. pode usar esse óleo de manhã, que ele não vai te dar sonolência, ele vai te deixar alerta. Você pode usar um óleo que tenha CBD e CBG. O canabigerol, ele é para foco. Você pode usar Ai, de que dia. legal. Então, depende dos canabinoides. O CBN, que é o canabinol, ele é maravilhoso para dormir à noite. Essa combinação CBD com CBN à noite para dormir, ou quando você está com crise de ansiedade ao longo do dia, é maravilhosa. Então, Entendi. assim, vai depender. A sonolência é incrível, porque eu tenho paciente que não dorme de jeito nenhum, tá tomando Zolpidem há um tempão e Eu dorme com a cannabis medicinal. preciso começar esse negócio. Então, você tá falando com a pessoa, eu não vou nem Pois comentar. é. Não vou nem Não, mas a comentar. gente conversa. Amanhã a gente conversa Eu direito. tenho uma paciente, eu vou contar isso de novo. Eu tenho uma paciente que ela me mandou uma mensagem, ela é de Brasília, e eu dei um óleo para ela, um óleo básico, full spectrum básico. E falei para ela, você vai tomar, não dormia de jeito nenhum, Vanessa, não dormia de jeito nenhum. Eu falei, você vai começar com 2 ml do óleo à noite. E ela, né, Sim. o paciente não fala nada para mim, eu tô achando que tá tudo bem, eu Vou aviso. tomar. Uhum. Não tá, se não estiver dando certo, me avisa. Eu tenho que Sim. ajustar a dose. Aí ela me mandou uma mensagem dia 7 da manhã, desesperada, assim, doutora, eu fiz uma coisa que você vai me matar. Eu falei, o que você fez, gente? Ela falou, eu tomei 2 vezes o óleo ontem, eu esqueci. Eu tomei às 8 da Nossa. noite e tomei de novo 2 ml às 10 da noite. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu dormi o sono da minha vida. Olha só. Falei, pronto, Preciso achamos a de um sua desse. dose. Não, achamos a sua dose. Você tem que tomar 4 ml deste óleo à noite. Lembrando Sim. que, se eu for trocar de óleo, eu tenho que ajustar a dose tudo de novo. Tudo de Porque pode ser novo. que o outro óleo seja em gota e não em ml. É Então, como eu na tenho que fazer. psiquiatria, sempre tentativa e erro, né, doutora? Tem Sempre tentativa e medicações erro. Mas é que funcionam ou fantástico não. para dormir. É fantástico para dormir. Você tá perdendo tempo, aí, Vanessa? Não, preciso realmente começar a usar. E uma outra pergunta, a doutora falou do canabidiol junto com CBG. Esse seria, para foco, né? Esse seria o mais utilizado no autismo, doutora? Não, a gente não tem usado muito o CBG no autismo, não. No autismo, a gente tem usado óleo full spectrum e óleo meio a meio, né? Que é metade Ah, CBD e metade entendi. THC mesmo. Porque nesses casos, o Ah, o THC, THC é importante. THC funciona bem no autismo e funciona bem no TDAH. Bem, porque é mais ou menos o efeito do Venvance da Ritalina, né? O paciente é agitado, você agita um Entendi. pouco mais ele ainda e ele acalma. Então, é mais ou menos a mesma coisa. O CBG ele está sendo muito usado para idoso, porque ele é muito seguro e ele melhora a parte degenerativa e melhora foco, e melhora a cognição, e melhora A a cognição. percepção. Então é tão engraçado porque você vai procurar produtos, né, com CBD e CBG no mercado, eles chamam focos, eles chamam attention,
esses Uhum. nomes, entendeu? Sim. Ah, que bacana, doutora. Vai Bom, a gente chegar um está... dia, Vanessa, vai chegar um dia em que eu vou poder mandar fazer na farmácia de manipulação um óleo Aham. personalizado para o Personalizado. meu paciente. Tanto de CBD, Exatamente. tanto de CBG, tanto de THC, tanto de flavonoides, Aham. tanto de terpenos, entendeu? Não, inxalá, tomara É isso, que seja logo. Né, doutora? com Não, com certeza. certeza. Eu acredito que a gente vai chegar nesse nível de personalização, assim como a gente faz com outras medicações, suplementos Uhum. e tudo mais, né? Eu acredito que a gente consiga, assim, ter tudo isolado para que a gente use o percentual Não, ideal para cada paciente. e quem mexe com medicina personalizada, com fórmula personalizada, sabe a diferença que faz, né? Isso não é a Com mesma coisa de certeza. você comprar um negócio pronto, né? Então é Aham, muito que diferente todo mesmo. mundo vai tomar, todo mundo de É, pesos diferentes, de todo mundo a mesma sistemas dose. diferentes. É isso mesmo. Doutora, tem mais algum recado que a doutora gostaria de deixar aqui, de grande importância, sobre Eu o gost... canabidiol? eu gostaria de dizer o seguinte, olha, é um mundo, a medicina endocannabinoide, o sistema endocannabinoide, a endocannabinologia, né? Vamos dizer assim, Sim. é um mundo fantástico, é um mundo que vai mudar a tua percepção, né, dos pacientes, a sua percepção da sua própria doença, do seu próprio bem-estar. Então, profissional da saúde ou não, né? Vá atrás, as informações, a internet está aí, você pode ter o seu profissional, você pode ter um médico que te acompanhe, você pode ter acesso a essa terapêutica, está muito mais fácil no Brasil. E se você é profissional da saúde, quer aprender mais sobre isso, vai lá na SICMED, Conferência Internacional da Cannabis Medicinal, vai ser em agosto, conto com você, vai ser Ah, dia 11, estarei 12 e lá. 13 de agosto, e vai ser assim, a ideia é que o evento se consolide como um evento científico da cannabis medicinal, como qualquer outra conferência médica, né? Com toda a Sim. seriedade que ela merece. É isso. Não é uma ciência fácil, mas tratar do ser humano não é fácil, né? E não é nem só do ser Sim. humano, porque todos os vertebrados têm sistema endocannabinoide, então funciona também para o seu pet, entendeu? Funciona para o Uhum. seu cat. Com Então, certeza. a Sim, gente muito tem que utilizada na medicina veterinária, né? muito utilizada. Eu espero, esse ano eu não coloquei na mesa, porque os veterinários ainda não podem prescrever, mas acredito que o ano que vem já Uhum. vai poder. Sim. Então, a gente vai esperar também os veterinários. Mas é uma ciência maravilhosa. Não vá atrás do conhecimento. A gente tem, hoje em dia existem cursos de especialização, mentorias, existem clínicas especializadas para você começar a atender. Então, qualquer dúvida pode me escrever. Eu estou à disposição. Sou eu que respondo os meus directs. Ah, que legal, doutora. E eu acredito que o SICMED, né, seja um marco, né, na história da cannabis medicinal no Brasil. Ah, eu Né? Eu espero que sim. A acho gente que é está o para. início de um, assim, na verdade, uma consolidação de uma luta de muitos anos, né, doutora? Nossa, a gente está trabalhando nisso desde 2019. A gente teve que cancelar o evento 2 vezes. Então, assim, eu peço Uhum. desculpa porque eu tive que diminuir a grade pela metade do que era. E Sim, os palestrantes internacionais, eles vão participar por vídeo, só a doutora Raquel Peiralbi, do Uruguai, que vai estar presente, mas os palestrantes internacionais vão estar por vídeo porque a gente não sabia como que ia estar a pandemia, né? A gente já tinha sim, com cancelado duas certeza. vezes, então eu acredito que o ano que vem vai ser muito melhor. Mas vai ser Ah, que incrível já esse bacana. ano. A gente está se esforçando para fazer um evento bem maravilhoso. Ah, tenho certeza, doutora. Bom, nosso tempo aqui está terminando. Doutora, agradeço mais uma Eu que vez a sua agradeço. disponibilidade. A doutora sabe o carinho que eu, a Vilma, a Dani, temos por você lá na farmácia, né? Eu tenho carinho demais por vocês também. Contem comigo, somos parceiros sempre. E o que eu puder ajudar é só me chamar. É um prazer falar com você toda vez, Vanessa. Ai, todo meu, Obrigada. doutora. Imagina, eu que agradeço. Estaremos E juntos lá obrigada na a todo SICMED. mundo, né? Não, e tem Sim, muita gente assistiu. Muito obrigada a todo mundo que estava sim. aqui. Então tá Muito ótimo. obrigada. Obrigada, gente, Obrigada. pela audiência. Boa noite para todos vocês. Um Um beijo, Vanessa. beijo. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Boa Obrigada. noite.